Olá pessoal, eu sou Yuri Maia do canal TDAH Descomplicado e hoje eu vim fazer uma entrevista muito legal aqui com uma pessoa que provavelmente muitos de vocês já conhecem, que é o juiz federal William Douglas. Ele é escritor de vários livros sobre concurso público, sobre autoajuda, inclusive vários desses livros são best-seller. Atualmente ele é juiz federal na 4ª Vara Federal aqui de Niterói, no Rio de Janeiro. Ele já foi primeiro colocado para juiz estadual, para defensor e para vários outros concursos também. E, além disso, ele é TDAH, ou seja, ele é uma pessoa que também tem suas dificuldades, mas mesmo assim conseguiu se superar e hoje ele alcança um sucesso que é esperado por muitas pessoas que têm TDAH e estão na luta para tentar vencer suas dificuldades. William, boa tarde, muito obrigado por ter participado dessa entrevista aqui no canal TDAH Descomplicado. E eu fiquei sabendo recentemente que você tem o TDAH, que é um transtorno que atrapalha tanto o desenvolvimento das pessoas, e vem aquela dúvida, né? Como assim uma pessoa que tem TDAH consegue escrever livros, consegue passar em primeiro lugar em vários concursos federais e estaduais que são bem concorridos, né? E o objetivo dessa entrevista é justamente a gente desvendar um pouco desses segredos aí, para a gente poder passar um pouco dessa experiência para o público também. William, então me fala, primeira pergunta. Quando você se descobriu como alguém que tinha TDAH? Foi na fase adulta, foi na infância? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Bem, primeiro, obrigado por você estar aqui, obrigado pelo trabalho que você faz. Quando você me disse, Yuri, que queria conversar sobre isso, eu achei muito legal. Então, daqui a pouco eu te conto uma história que me marcou muito, nessa história de TDAH. Mas o que eu queria era, primeiro, dizer que está sendo um prazer estar aqui contigo, com você que está aí participando dessa conversa. Seja bem-vindo aqui à sede da 4ª Vara Federal de Niterói. Ao gabinete. Ao gabinete, em Niterói. Seja bem-vindo a Niterói. E dizer para você que está aí participando dessa conversa, vai ser uma conversa boa, agradável, com certeza. E a minha maior preocupação é que você que tem TDAH ou você que tem alguém que você gosta que tem TDAH, você sair dessa entrevista com uma certeza, com uma tranquilidade. Não é algo que vai impedir nem o seu sucesso, nem a sua felicidade. Nem o sucesso nem a felicidade dessa pessoa que você gosta. Mas agora, voltando à pergunta, né? Voltando à pergunta. A pergunta era... Não, eu lembro. Eu presto atenção. Vamos lá. A pergunta é quando eu descobri. Eu fui diagnosticado já adulto. Quando eu soube disso, fez sentido para mim. Mas quando eu fui diagnosticado, eu já estava numa situação muito confortável de vida profissional e tal. Então, não mudou no sentido de eu acreditar mais em mim. Mas mudou no sentido de eu saber que eu tenho, de eu dizer que eu tenho, e é a história que eu vou te contar daqui a pouco, e também no sentido de eu ser medicado, que o médico me deu remédio. Eu tomo remédio. Todo dia de manhã eu tenho que tomar meu remédio. E se eu esquecer de um dia, ainda vai. Se eu esquecer 2 dias, ele começa a perder efeito. Sente a diferença. E aí é que tá, eu não sinto. Teve uma época que eu não tomei o remédio e foi interessante que eu perguntei, eu não senti diferença. Agora, quando eu comecei a tomar o remédio, cara, eu não senti diferença nenhuma. Só que aí eu fui perguntar pra minha mulher. Aí ela falou, William, você é outro homem. Tá melhor, a coisa melhorou. Não, aqui, então é engraçado, porque às vezes você acha que não precisa porque você tá bem, mas quem tá do teu lado tá sentindo diferença, tá tendo uma dificuldade de relacionamento por causa do nosso jeito. Foi engraçado a gente ali no gabinete, os dois com TDAH, meu irmão. Tentando se encontrar ali, se alinhar, falar e tudo, lembrar o que estava falando. Mas o fato é que comecei a medicar e minha mulher disse que eu melhorei muito. E que bom, né? Que bom, que bom. E a gente sabe também que o TDAH ele impacta também na questão dos relacionamentos, né? Seria interessante você falar para a nossa audiência, tem muito TDAH adulto que está nos assistindo. A maioria do meu público são pais de crianças com TDAH, mas a gente sabe que como é um transtorno neurobiológico de origem predominantemente genética, o TDAH ele também acomete os pais, os avós, na grande maioria dos casos. Então, me fala um pouco assim, você poderia falar alguma coisa, falar um pouco mais a respeito do relacionamento, como é que é com a sua esposa,
como é que é, como o TDAH você acha que pode estar interferindo positivo ou negativamente, e como é que foi, claro, falar um pouquinho mais dessa experiência assim, beleza, agora eu sou novo homem, tomando a medicação, melhorei, fala um pouquinho mais pra gente sobre isso. Eu quero contar duas experiências, uma delas foi com meu primo e a esposa dele, a gente estava na casa do meu primo, e a gente estava ali bebendo vinho, com queijo, e aí de repente eu ouvi a minha prima, né? Falando, não, ele não tá aí, daqui a pouco ele volta. Mas eu ouvi isso. Então, foi interessante, porque aí é que tá, a gente tem que fazer, a gente que tem essa característica, é uma característica. A gente que tem essa característica, a gente tem que tentar melhorar e criar ferramentas para a gente estar bem e para os relacionamentos. Mas quem está do lado também tem isso. Então, as pessoas que estão ao meu lado, elas me amam e elas sabem que eu sou desligado. Então, naquele momento, eu viajei. Às vezes a gente desliga e eu estou noutra. Mas, tipo assim, ele é assim. Então, foi visto com amor. Então, um acolhimento, né? É um acolhimento. E olha só, cada um tem o seu problema. Então, essa é uma experiência que eu queria dizer. É uma relação. Então, se eu tenho que pensar nisso, porque eu sei que eu tenho... Por exemplo, isso não é só para quem tem TDA, mas para quem tem DA mais ainda. Na hora que eu estou com a minha mulher ou com os meus filhos, eu tenho que sumir com o celular. Porque senão eu me distraio. E isso machuca. E isso frustra quem está comigo. Então eu tenho que fazer isso. Você escapa do assunto, né? E você tem que... E qualquer pessoa já tem isso. Mas o que eu queria te dizer é que deixar essa experiência para você que está aí. Eu fui fazer uma palestra num lugar muito legal, que é o Hagai, Instituto Hagai, que é um instituto de liderança. E eu fiz palestra para um grupo bem grande de pessoas. E no meio da palestra eu falei que eu tinha TDAH. No final da palestra vem um casal de pais e falou assim, poxa, como é que pode? Você tem TDAH e é esse sucesso e essa pessoa assim. A nossa filha tem, a gente estava muito angustiado, tipo, minha filha não tem mais solução, vai ser inválida a vida inteira. E eles estavam com essa ideia, de falar, que você pode fazer? Eu falei, ela está aí? Vamos conversar. Não, ela está em casa. Aí eu falei, olha, eu estou saindo daqui, estou indo para o aeroporto, mas no aeroporto eu vou ter tempo. Então faz o seguinte, pega ela, parte para o aeroporto que a gente vai. Aí cheguei no aeroporto, fiz o que tinha que fazer, de check-in, etc. E parei. E aí comecei a bater papo com a garota. E foi interessante. Quantos anos ela tinha, mais ou menos? Eu acho que tinha uns 15, uns 15, 16, né? Por aí. Nessa faixa, ela já tinha tentado vestibular e não tinha conseguido. Isso. Então por isso que eu estou dando essa faixa de idade. E aí eu conversei com ela, tipo assim, olha, você pode chegar onde você quiser. Essa enfermidade que a gente tem, essa característica que a gente tem, ela não é proibitiva de, né? Tem gente. E aí eu falei um negócio com ela que eu quero falar para vocês aí. Eu falei assim, olha, eu tenho amigo que tem lúpus, eu tenho amigo que tem isso, que tem aquilo. Eu falei, lembrei, Deus abençoou que eu lembrei uns 3 ou 4 amigos, eu lembro de um de lúpus. Eu falei assim, olha só, eu olho para os meus amigos e vejo as características ou as enfermidades ou os transtornos que eles estão lidando. Meu irmão, se eu tivesse que escolher, eu queria o meu. Pois é, né? Eu quero, se eu tiver que escolher, eu quero o meu. Até porque o nosso, a gente já sabe lidar um pouco. Já se conhece um pouco. Já reconhece. E se você olha, você vê que todo mundo tem algum problema. E do nosso não é dos piores não, meu irmão. A gente deu sorte. Esse olhar de empatia, ele é muito importante também, porque o que a gente vê, principalmente nas escolas, no ambiente escolar e acadêmico, universidades também, pessoas com TDAH, elas têm muita dificuldade em manter a sua atenção sustentada, crianças em parar o que está fazendo de interessante ali, seja rabiscar ou fazer bolinha de papel e prestar atenção no que o professor está querendo passar. Na universidade, na faculdade também, um estudante que se frustra, como eu era, que eu ia para a biblioteca, ficava 4, 5 horas para ler um texto, aqueles textos chatos, você pega na Xerox, assim, texto chato pra caramba, e eu não conseguia ler mais do que 2, 3 páginas durante a tarde inteira, né, porque era muito difícil manter. Então, esse olhar de empatia que as pessoas, seria interessante que todos pudessem ter um com os outros, uma empatia humana, mas é importante também que a pessoa ela tenha sua autoestima e entenda
as suas características, não são bem limitações, mas características, e saiba como lidar com isso. Por exemplo, o William Douglas aqui falou que quando ele está com a família, ele quer esconder o celular. Ele não quer estar com o celular atrapalhando a sua relação social. Então, se você sabe disso e ao mesmo tempo você está com o celular dedilhando ali e você se perde na conversa que você tem com as pessoas, você também está sendo responsável por aquilo que está acontecendo. Eu também tenho uma dificuldade, William, que quando eu estou numa conversa em grupo, 3, 4 pessoas ao mesmo tempo, eu me perco. Eu fico aéreo porque eu não consigo prestar atenção em uma, outra pessoa dá uma risada, eu olho para a pessoa, então eu fico um pouco confuso, eu tenho um pouco disso. Então eu já criei algumas ferramentas também para conseguir focar um pouco mais nessa questão quando você está em grupo, conversando com muitas pessoas. Isso não é demais. Por exemplo, eu também tenho... Olha só, isso aqui é uma ferramenta. Isso aqui eu não leio, meu irmão. Exatamente, é a nossa ferramenta. Entendeu? A gente trabalha com as ferramentas. Agora, nesse dia com essa menina, o que aconteceu? Ela achava que ela era incapaz e os pais achavam que ela não ia. E aí o resultado disso é que eles estavam trabalhando com uma sentença prévia. Na hora que eu acho que talvez a maior mudança tenha sido com os pais. Os pais passaram a acreditar. Para ela também foi legal, mas eu acho que o impacto com os pais foi maior. E como é que termina essa história? 2 anos depois eu voltei ao Haggai para fazer palestra novamente e fui recebido pelos pais que me abraçaram. Quem é que estava trabalhando como voluntária recebendo as pessoas? A garota. A garota. Legal. E ela já tinha passado no vestibular, já estava dentro da universidade. Olha só. Cara, isso é de chorar. É de chorar. Mas por quê? Porque tanto ela parou de achar que ela não conseguia, e ela foi à luta para conseguir, quanto os pais falaram assim, não, ela não é inválida, não, que isso? E olha só, ela estava sendo tratada com estigma. Não vai dar certo, não vai conseguir, já é a sentença dada já. E aí entra depois, vale a pena dar uma lida nisso, o efeito placebo, o efeito nocebo, a questão a síndrome de Pigmalião, né, que era aquele cara da mitologia grega, que ele se apaixonou tanto pela estátua, que acho que ele deu vida à estátua, né? Um Deus chegou lá e fez a estátua criar vida. O seu olhar muda o outro, principalmente se você tem uma relação de autoridade. Então, se aquela pessoa que tem autoridade, que tem uma relação, fala, você consegue, o cara do outro lado ele acredita. Exatamente. Mas se você falar que não consegue, também acredita. Gente, então olha só, veja bem, eu já contei em vários vídeos meus, pegando esse gancho aqui. Eu já ouvi de familiares meus que eu não ia dar certo, já ouvi de professoras que eu não tinha mais jeito. Então isso, querendo ou não, para uma criança de 8 anos, para um adulto, macaco velho, isso já tem um impacto, imagina para uma criança que absorve como uma esponja. Então a figura de autoridade que é a professora e a figura de autoridade maior, que são os pais, fala para a criança ou para o adolescente que você não dá certo, que você não consegue, assim, passa essa frustração, a criança ela já tem certeza, então para que ela vai tentar? Para que ela vai tentar buscar a sua superação, né? E William, pegando esse gancho aqui, partindo para a próxima pergunta, quantos filhos você tem filhos, né? Quantos filhos você tem e se algum deles tem transtorno, alguma coisa? Vamos falar um pouco sobre isso. Eu tenho 3 filhos, uma menina do primeiro casamento, atualmente com 17, e do segundo, e se Deus quiser, o último casamento. Tá bom, né? Eu tenho 2 meninos, um de 11 e um de 9. Amanhã é aniversário, então eu vou sair daqui dessa conversa pra gente ir pra festa. Ninguém tem nenhum diagnóstico ainda. O meu filho do meio é muito parecido comigo, mas muito parecido em tudo, e inclusive em ser desligado. Né? Ele tá com 11. Né? Tá com 11. Mas até hoje eu não tive nenhuma dificuldade. Mas se acontecer, tá beleza também e vamos trabalhar com o que a gente tem. Vamos trabalhar para que a coisa dê certo. O que a gente tem para hoje. É isso aí. William, você é escritor de vários livros, como eu posso ver aqui, que vou citar uns 4 aqui. Como passar em provas e concursos, que eu acho que inclusive este eu acho que é o maior best-seller que você tem, né? Como passar em provas e concursos, é um dos mais antigos também. Eu conheci esse livro, se eu não me engano, em 2004. Não sei qual edição estava, mas tem muito tempo já. Mapas mentais para concursos. Como fazer provas de vestibular e Enem, a arte da guerra para provas e concursos, dentre outros. E aí é o seguinte, são livros... Deixa eu só te interromper, só para te dizer. O livro que me fez ficar bem famoso foi o Como Passar.
Então é o livro assim, mais importante da minha carreira. Mas hoje o mais vendido é o 25 Leis Bíblicas para o Sucesso, que está inclusive traduzido para o inglês, está vendendo nos Estados Unidos, está vendendo bem nos Estados Unidos, já está na Europa, vai sair na África ano que vem. Então meu livro hoje com o maior número de vendas é o 25 Leis Bíblicas de Sucesso. 25 Leis Bíblicas para o Sucesso. Beleza. Que é um livro laico, eu não falo de religião, só falo que a Bíblia ensina sobre carreira. Sim, sobre carreira, sobre superação, né? Exatamente. Isso. E são livros que eles são voltados para ensinar pessoas a estudarem melhor, de um modo geral, serem mais produtivas, digamos assim, mais voltado para o estudo, para o sucesso. E esse trabalho seu, por exemplo, esse primeiro, que a gente falou que é o primeiro best-seller que você teve, que foi Como Passar em Provas e Concurso. Esse trabalho ele foi fruto de alguma superação sua como estudante? Porque eu acredito que você teve suas dificuldades, e aí você criou ferramentas. Como é que foi isso? Como é que chegou nesse livro? É importante deixar claro que antes de eu ser aprovado em primeiro lugar para vários concursos, eu fui reprovado em vários concursos. Eu tenho mais reprovações do que aprovações. Importante. É a ponta do iceberg, né? Se você tem 5 aprovações, você tem muito mais reprovações. A cada sim, você tem 10 nãos que você leva na vida. Então a gente não pode desanimar com cada não que a gente leva, porque olha o exemplo aí que ele está contando. Então eu fui muito reprovado. Eu me lembro que eu orava pedindo a Deus para ele me ajudar nas provas e depois eu consegui entender que Deus faz a parte dele, mas ele quer que a gente faça a nossa. E outra coisa que eu fiz foi procurar quem já tinha passado, dizendo, olha, eu não estou conseguindo, não está dando certo, eu não consigo estudar, me ajuda, o que é que eu posso fazer? E eu não fui bem recebido. O pessoal falava assim, se vira, dá teu jeito, vai estudar, isso é problema seu. E aí quando eu passei, a pergunta que eu fazia começaram a me fazer. Porque eu passei, eu fui primeiro colocado em vários concursos, aí deu mídia, aparecia no topo da lista. Aí as pessoas começaram a me perguntar como é que fazia. E pela minha natureza, pelo normal que eu sou, eu ia falar a mesma coisa, meu irmão, na minha hora eu ralei, vai ralar a sua e eu vou curtir o meu cargo, né? Mas eu tenho formação cristã, sou um leitor assíduo da Bíblia, tento praticar a Bíblia, e Jesus Cristo ele fala para você tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Então hoje você viu aqui o que eu fiz com a turista, é justamente o que eu gostaria que fizessem comigo se eu tivesse perdido, sem saber aonde que eu estou e precisando da ajuda que ela fez. Então, não é porque eu sou bonzinho, não acho que eu tenho que ter aplauso, não acho mérito nenhum. É só um cara tentando seguir as orientações do seu chefe. Entendi. Né? E, na verdade, você acaba ajudando muitas pessoas assim, né? Eu acho que a fonte de inspiração não é apenas eu passei, mas é o fato de você transformar a sua experiência em livro, né? Pois é. O que aconteceu? Por causa desse valor, desse princípio que eu procuro seguir, eu comecei a chegar com as pessoas. Muita gente sentou exatamente onde você está sentado para falar sobre como passar em concurso. Só que era tanta gente vindo, dava fila ali, o pessoal ficava esperando para falar comigo. Eu não estava mais conseguindo trabalhar como juiz e a solução foi escrever o livro. O livro foi rejeitado por várias editoras, então para você que está aí, rejeição não significa sentença definitiva, não transita em julgado. Né? O não é um sim à espera de ser conquistado. Tá? E aí daí eu mesmo publiquei o livro estourou, acabei virando dono da editora, porque a editora fui eu que criei para publicar meu livro. Então a história do Como Passar eu tive muita dificuldade, superei e aí resolvi ensinar outras pessoas a superar. Então veja, você que está aí, o problema que você tem e você supera, você passa a poder ajudar muita gente. Então, meu problema foi reprovação em concurso. A hora que eu superei, eu pude ajudar pessoas que estavam sendo reprovadas em concurso. Se o seu problema é tóxico, você vai poder ajudar pessoas que estão... A hora que você superar, você vai resolver. Se o seu problema é bebida, se o seu problema é jogo, se o seu problema é pobreza, qualquer que seja o seu problema, a sua superação não só resolve a sua vida e de quem está em seu entorno, da sua família e tal, mas também vai ajudar, se você quiser, as pessoas que estão ali. E o Como Passar foi isso, foi um livro feito para ajudar os outros, e eu acho que é por isso que ele teve o sucesso que teve dali. Aí deslanchou a minha carreira, tanto como palestrante como escritor, e eu comecei, aí vieram vários, eu tenho um livro sobre formigas com Davi Lago, sobre como vencer gigante, com Favor Vassoura,
tem, né, os livros com Rubens, né, o 25 Leis. Eu tenho vários livros, o Mapas Mentais com Felipe Lima. Eu também gosto muito de fazer parceria. Mas é isso, o livro, a história do livro é essa. Fui ajudar as pessoas, acabou virando livro. Isso. E essa questão de você utilizar a sua expertise também, a sua superação, a sua história de vida, é também o pilar que move o TDAH Descomplicado. Que ele é um canal eu fui uma criança clássica, como muitas milhares sofreram na infância e adolescência e fase adulta, mas principalmente na infância por ter o TDAH. Fui agredido na escola, já fui convidado a me retirar mais de uma vez. Então, eu assim, como muitos sobreviventes, eu sobrevivi, mas eu consegui entender o TDAH e criar ferramentas que funcionavam comigo na infância, que funcionavam na adolescência e agora na fase adulta também, para que eu possa passar esse conhecimento. Então, muitas vezes as dicas que eu coloco ali em vídeos curtos no YouTube ou no Instagram, as dicas que eu dou para as pessoas, as lives que eu faço, realmente é isso, é passando um pouco assim, daquilo que eu já consegui galgar de certa forma como TDAH a ter alguma superação, passar isso para as pessoas também. Eu acho que isso aí é a lei que a gente tem que seguir, né? Eu também confio muito nisso. William, como foi a sua infância e adolescência como estudante? Se você tem algum caso curioso, alguma história sobre alguma dificuldade que você passou, infância e adolescência como estudante. Bem, as pessoas acham que eu gosto de estudar. Eu não gosto de estudar. Eu prefiro jogar War, prefiro ficar olhando o teto, prefiro ver televisão, prefiro fazer qualquer outra coisa. Então a minha grande experiência, que eu acho que foi como estudante, foi descobrir que a hora que eu tiro a nota suficiente para passar, meus pais, os professores e o planeta Terra param de me aborrecer se eu quiser fazer outra coisa. Então, a ideia é o seguinte, vou estudar, vou aprender logo, vou tirar a nota que eu tenho para eu poder ir fazer outra coisa. A sua motivação seria... A minha motivação era ir fazer outras coisas que eu gostava, mas eu sabia, eu já tinha entendido, que quando você estuda alguma coisa forçado ou por obrigação, você não rende. Então eu sei que para eu render mais no estudo, eu tenho que me apaixonar pela matéria. Então é casamento por interesse, é golpe do baú. Eu vou me apaixonar, eu vou dizer, cara, tô amando isso aqui. Isso aqui é a minha porta porque eu quero. Entendeu? Então, quando eu olhava para o livro, eu não via o livro da matéria que eu não gostava. Eu falava assim, pô, aqui está a minha aprovação, está o meu carro, está o meu dinheiro para eu poder viajar, tá? Poxa. Independência. Isso. Então, eu sempre fiz isso. E hoje eu continuo fazendo isso. Então, por exemplo, eu sei que aqui na Quarta Vara é o meu ofício principal. Se aqui tiver desorganizado, tiver com atraso, com alguma coisa fora do razoável, eu não vou poder viajar, vão falar mal de mim, porque eu estou usando a justiça de bico, tá? Isso acaba sendo uma blindagem. Claro que antes disso, eu, como cristão, eu tenho o dever de ser um bom servidor, né? Eu também tenho a vaidade profissional de ser um bom servidor. Então eu quero ser um bom servidor. Para ser um bom servidor, que é meu dever, eu recebo para isso, né? Honrar as calças que veste, como se for usando uma terminologia um pouco mais dura. Tem a vaidade profissional, tem o dever religioso, que a Bíblia manda a gente ser um bom servidor, está lá em Efésios, está lá em Colossenses. Ou qualquer que seja a coisa que você faz, você tem que fazer bem feito. Mas tem a blindagem também. Deixa aqui em dia para eu poder fazer outra coisa. Então, por exemplo, a minha mulher, a mesma coisa. Se ela estiver bem cuidada, se ela se sentir amada, a atenção que ela quer, se conversar o suficiente, ela me deixa em paz para eu fazer as outras coisas. A lógica que eu aprendi, principalmente na adolescência, foi, se a pessoa está feliz com você, ela te aborrece menos. Na verdade, a gente pode também ser mudar um pouquinho desse foco e ser assim, dar para receber. Então, por exemplo, os seus pais esperam que você tenha uma aprovação, ou que você minimamente consiga ir bem na escola, né? O professor ele vai ficar feliz se você tirar nota boa, se superar. Então você dá aquilo que as pessoas esperam de alguma forma, né? Por exemplo, você busca a sua superação para que você consiga se superar, e aí você recebe o quê? Você recebe menos aborrecimento, menos bronca, você consegue ter mais tempo para jogar os jogos que você gosta. Então, pais que estão me ouvindo aqui, vejam esse exemplo. Vocês podem também aplicar esse tipo de conversa com seus filhos. Conversem com ele, falem assim, olha filho,
Quanto mais cedo você começar essa tarefa, quanto mais cedo você terminar, mais cedo você vai para o tablet, vai para o videogame, vai andar de bicicleta, ou a gente vai fazer, se você fizer certinho o dever de casa durante essa semana, no final de semana a gente vai comer ali naquele sushi que você gosta, dá um prêmio, né? Então, essa questão de dar para receber, primeiro a obrigação, para depois a gente ter a tranquilidade, poder curtir a vida, é também mais ou menos isso daí. A sua explicação é mais bonita do que a minha. Fica mais bonito. Eu tentei resumir aqui. Não, mas fica mais, dá para receber, é melhor. Tá certo. Vamos lá. Uma coisa que é importante para você que é pai, que é mãe, é o seguinte: essa característica não é impeditiva, é apenas algo que o seu filho, sua filha e vocês vão precisar aprender a lidar, desenvolver ferramentas. Mas, olha só, não rotular o filho, não estigmatizar o filho e aprender a lidar que o filho é assim e é assim que a gente vai aprender a lidar. E com certeza, filho é bênção e de um monte de coisa que existe no mundo, TDAH é bênção. As pessoas dizem o seguinte: William, como é que você consegue? Eu sou juiz, sou professor, sou escritor, trabalho no movimento negro, trabalho com filantropia, faço um monte de coisa. Como é que você consegue? Aí eu falo, eu fui abençoado com a TDAH. Eu tenho facilidade de fazer. Eu vou fazendo ali, a coisa vai acontecendo, quando eu vi eu já fiz. Esse monte de janela aberta, depois que você aprende a lidar, vira uma vantagem competitiva. Eu acho o seguinte, eu tenho uma vantagem competitiva. A minha característica de TDAH me permite fazer isso, depois que eu aprendo. Sim. Então, aquilo que é a sua dificuldade, depois que você supera, estou repetindo com uma outra abordagem da mesma coisa que eu já falei, sim, acaba sendo um superpoder. Olha aí, é uma superação e um superpoder. Eu tenho um superpoder. Lidar com aquilo, né? Eu tenho um superpoder. Eu consigo lidar com um monte de coisa. Agora, tem as técnicas. Em cada um desses lugares, eu tenho alguém muito comprometido, que eu confio e que a gente trabalha junto. Então, na minha casa, tem a Nayara. Ela, é time, a gente está junto no jogo. Aqui na Quarta Vara, eu tenho a diretora, que é a Luciana, e tenho o time todo está comprometido. Isso é bom, isso é importante. Lá na editora, eu tenho a Ingrid, que é a sócia-gerente, mas tem um time todo comprometido. Então, eu não estou sozinho em nenhum dos lugares. Então, isso é uma das estratégias que eu uso para conseguir dar conta de tanta coisa. Acaba que, às vezes, não é um superpoder, é uma super gestão. Né? Uma super gestão do seu tempo, das suas atribuições, mais ou menos assim, do seu dia a dia, uma super gestão do seu dia a dia. E uma coisa que eu uso muito é a administração do tempo. Uma coisa que me ajuda muito é o seguinte, estar presente. Então, eu gosto de fazer um monte de coisa diferente, eu tenho um monte de coisa diferente. Mas eu sei que assim como que eu acabei de falar assim, o dar para receber, quando eu dou para ele, eu recebo e posso fazer, então dentro desse monte de coisas que eu faço, porque eu acho o seguinte, se você pegar alguém com uma característica como a nossa e falar que só pode fazer uma coisa, meu irmão, é um martírio. É um martírio. Mas se você negocia, você tem que negociar. Você acabou de falar. Eu negocio, eu falo assim, William, se você cumprir a tarefa de hoje, eu vou te dar um bombom, eu vou te dar um chocolate. Mas termina primeiro. Funciona com golfinho, vai funcionar com a gente. Né? Com certeza. Então, a gente se dá os prêmios. Certo. Então, assim como com pessoas, quando eu dou, eu recebo, com as tarefas, quando eu dou, eu recebo. Então, se eu sei que por mais que eu queira pensar em outra coisa, se eu resolver aquela tarefa, se eu focar naquela tarefa naquele momento, eu vou resolver bem. Aí eu deixo ela e eu vou para outra. Então, é a administração do tempo. Eu acho que a administração do tempo ajuda muito nisso. Como assim, meu irmão, vamos fazer isso aqui bem feito para ficar bem feito e você poder fazer outra coisa? Vamos. Então, eu acho que isso funciona. William, você teria alguma dica de estudo para quem tem TDAH ou para quem não tenha, mas tem muita dificuldade em focar? Bem, a grande dica é aquela da administração do tempo. Você separar o tempo e na hora que você estiver fazendo uma coisa, é só aquela coisa. Isso funciona muito bem. Algumas atividades você pode até fazer duas coisas juntas. Por exemplo, sai para caminhar e leva alguém para conversar junto. Então você está desenvolvendo relacionamento e está cuidando da saúde. Mas normalmente a ideia é foca. Uma coisa de cada vez.
E não tem como, eu tenho um livro sobre como passar em provas e concursos, que na verdade ensina a estudar, tem a versão integral, tem o resumo, que é bem menor, tem o audiobook, tem o vídeo gratuito no meu site, williamdouglas.com.br/cortesias, tem lá a capa do Como Passar e tem uma palestra lá. Então eu desenvolvi muita coisa nessa área, então se o assunto é estudo para qualquer coisa, de ensino fundamental a doutorado, o livro vai ajudar. Então a dica seria essa, seria o livro ou pelo menos a palestra. Sim. E olha que interessante, gente, o William falando aqui a respeito de como você casar coisas. Eu tenho um exemplo disso também que eu falei para minha audiência tem mais ou menos um mês, que eu falo assim, gente, andar no parque não é uma coisa mais legal do mundo. Você tá ali andando e tá falando, podia estar em casa, podia estar comendo chocolate, podia estar vendo TV. E uma coisa que eu comecei a fazer é o seguinte, quando eu vou caminhar no parque, lá de Brasília, Parque Olhos d'Água, perto de onde eu moro, eu abro a câmera e começo a fazer uma mini live com as pessoas, ou seja, eu fico ali uns 15 minutos fazendo uma live com as pessoas, tiro algumas dúvidas e nem vejo o tempo passar. Ou seja, é casar essa questão. Você falou que gosta de estar caminhando com alguém, ou seja, você cuida do social e cuida da saúde. Eu cuido da saúde e também faço social com as pessoas que entram ali na live, entendeu? Então isso é muito interessante, a gente saber combinar coisas para que a gente consiga fazer alguma coisa, né? Sair da procrastinação, entrar em ação. Porque não adianta você querer ser fitness e você fica em casa vendo TV, você tem que andar. E para você melhorar essa questão, você vai fazer uma caminhada, leva alguém para fazer um social, ou então faz uma live com a audiência, no meu caso, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Então, muito legal essa dica realmente. William, você falou para mim também a respeito de um livro seu, 25 Leis Bíblicas do Sucesso. Você poderia me dar uma lei do sucesso dessa, se fosse assim, olha, essa aqui é boa, prática para a audiência? Seria legal se o cara pegasse o livro, que o livro são 200 páginas só, e desse uma lida. Tem bastante coisa. Mas eu diria, tem uma lei que é a lei da semeadura, que é você saber que tudo que você fizer vai voltar para você multiplicado. Então, o que eu estou fazendo hoje? Isso vai voltar para mim. Eu estou fazendo coisa boa ou coisa ruim. Outra lei que eu gosto muito é a regra de ouro, que é trate o outro como gostaria de ser tratado. Se eu hoje estou no lugar que eu estou de sucesso profissional, de credibilidade, de gente que me admira, é por praticar essa lei. Que qualquer um pode praticar, foi ensinada por Jesus, mas não é uma lei religiosa. Né? Você pode seguir porque é uma lei boa. E tem a lei do feedback, que é você perguntar às pessoas, e aí, o que você está achando? E aí? Tem gente que tem medo disso, né? De pedir opinião. Ih, não vou perguntar porque vão falar mal, isso aqui. Olha só, normalmente vão falar mal. É por isso que eu pergunto muito. Mas é a chance que você tem de consertar. É a chance corrigir a rota, de melhorar. E a crítica, ela te ajuda muito. E tanto não precisa ser construtiva, não é destrutiva, se você filtrar o que é de fato, também é. Então, tem muita lei de sucesso. A Bíblia é um livro que, além de falar de religião, também fala muito sobre sucesso. Então, vale a pena a pessoa parar, porque eu dou o exemplo da lei da gravidade. Você pode não conhecer a lei da gravidade, você pode não concordar com a lei da gravidade, mas se você subir num prédio e pular, você vai sentir a lei da gravidade. Da pior forma. Então, as leis bíblicas de sucesso, elas existem e elas funcionam. Se você não conhecer ou não concordar, elas vão continuar funcionando para você. Então, é melhor conhecer justamente para não levar tombo. Com certeza. Dica de ouro essa aí. William, para finalizar essa nossa entrevista, é uma pergunta simples, tá? Você acha, então, que quem tem TDAH pode chegar lá? E o que uma pessoa precisa fazer para se superar? Eu não acho, não. Eu tenho certeza. A pessoa que tem TDAH, eu tenho certeza que ela pode chegar lá. Agora, o que ela tem que fazer? Ela tem que tomar consciência da sua condição e trabalhar a sua condição. Eu gosto muito de falar que você tem que jogar com as cartas que você tem na mão. Então, se TDAH é uma carta que está na mão, você vai ter que aprender a trabalhar com ela, porque é o que você tem à mão. Procurar assistência médica, procurar um médico, um psiquiatra, um psicólogo, procurar apoio, procurar assistir o teu canal e falar assim, pô, tem ferramenta, pô, esses dois caras aí conseguiram, eu também posso conseguir, esses dois caras conseguiram, meu filho, minha filha pode conseguir. Com certeza pode ter sucesso, só vai ter que pagar o preço. Como todo mundo, o cara que não tem TDAH também tem que pagar o preço. Tá? Todo mundo tem que pagar o preço do sucesso. Ou, se não quiser pagar o preço do sucesso, vai ter que pagar o preço do fracasso. Eu prefiro pagar o preço do sucesso. É isso aí.
E realmente é uma carta, né? A carta ela tem dois lados, ela tem as suas, digamos, vantagens e desvantagens. Então é bom você entender a sua carta. Beleza, eu sou assim, ou então meu filho, no caso pai de TDAH, meu filho é assim, o que a gente pode fazer aqui? Se tiver um tratamento adequado, a criança ela deslancha. Eu já falei no meu canal várias vezes, crianças que tiravam 3, 4, mas aí começaram a fazer um acompanhamento adequado e a criança começou a tirar 7, 8, um mês e meio depois. Rápido. Uma criança que estava desacreditada, que só tirava 3, 4, ia reprovar, se superou e passou brilhantemente. E ela começa a acreditar que ela é incapaz, porque ela começa a ter a nota ali, opa, eu sou incapaz. E se ela acreditar naquilo ali, a tendência, ela vai virar incapaz mesmo, não porque fosse incapaz, mas porque não foram capazes de dizer para ela que ela era capaz. É isso aí. William, muito obrigado. Cara, bom demais estar com você. Por esse encontro nosso, por esse bate-papo. Olha o meu tablet caindo aqui. E, gente, muito obrigado também por estar aí assistindo a gente, acompanhando. Vocês estão nessa câmera aqui também. Quer deixar uma mensagem para finalizar esse nosso bate-papo incrível? Parabenizar você pelo trabalho. Obrigado. Tá? Que Deus te abençoe. Obrigado. E dizer aí, a vida é boa, é difícil, dá trabalho, mas é maravilhosa se você aprender a ver o que vem de bom. Então vamos lá, vamos em frente, que você consiga realizar os seus sonhos, ajudar as pessoas ao seu redor a realizar os dela e que Deus te abençoe. É isso aí. Muito obrigado. Valeu.